Lucas 16 e o versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado? E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Irmãos, e nós lemos aqui em Lucas capítulo 16 e a partir do versículo 19, mais uma parábola de Cristo. E nós sabemos que Cristo, aonde ele chegava, ele contava essas parábolas para que muitos ouvissem, e aqueles que realmente não eram eleitos, eles ouviam, mas não entendiam. Mas aqueles a qual Cristo já tinha escolhido, eles ouviam essas parábolas e logo seus olhos eram abertos e eles passavam a seguir a Jesus. E Jesus, ele trazia estas parábolas, irmãos, para trazer verdades sobre o reino de Deus, para trazer verdades do que realmente pode acontecer com o homem. E todos nós sabemos que nesse ministério nós não ensinamos com a doutrina do medo, nós não ensinamos para com que fazer os irmãos tenham medo, mas que entendam as verdades bíblicas das palavras de Deus. E nós vemos Jesus, ele tinha ido até uma sinagoga e começou a ensinar, a trazer parábolas. E nesta sinagoga, neste momento, onde Cristo estava ensinando esta parábola, havia gentes judeus, havia também fariseus e havia também saduceus ouvindo aquelas parábolas. E nós vemos que nós conhecemos que aqueles fariseus, aqueles saduceus, eram homens hipócritas, homens que andavam de aparência, ou seja, ia contra os propósitos de Deus. E nós vemos que Jesus, ele começou ensinando esta parábola do rico e Lázaro. E esta é a única parábola aonde Cristo
ele cita o nome de um personagem. E nós vemos que Cristo também, se nós formos procurar, Cristo ele foi o homem que mais pregou sobre o inferno. Não foi Paulo, não foi Moisés, não foi Pedro, mas Cristo foi quem mais falou sobre o inferno. E Jesus ele demonstrou a realidade através desta parábola, o que realmente é o inferno. Mas hoje nós vamos falarmos sobre a avareza do homem. Nós vamos falar sobre a avareza do homem. Diz assim no versículo 19: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Irmãos, muitos que leem esta parábola pensam que aquele homem estava no inferno porque ele era rico. Mas não, aquele homem não estava no inferno porque ele era apenas rico. Assim como também Lázaro não estava nos seios de Abraão porque era pobre. Então nós temos que entender isso. Ele não estava no inferno não só porque ele era rico, e Lázaro não estava no seio de Abraão porque apenas era pobre. E nós vemos aqui, irmãos, olha, o versículo 19 dizendo: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho. Dá-nos a entender, irmãos, que este homem rico, ele era um homem religioso, era um homem que seguia os preceitos da lei de Moisés. Talvez era um homem religioso que ia na sinagoga, tirava o seu dia para ir à sinagoga. E aquele homem rico, irmãos, era um homem religioso. Por quê? Nós vamos ver mais nos versículos na frente, nos versículos mais à frente, que aquele homem ele chega clamando: Pai Abraão. Dá-nos a entender que aquele homem era um religioso e ele cria nas promessas de Deus. Ele cria nas promessas de Deus, porque ele chega a Abraão chamando Abraão de pai, ou seja, que Abraão foi considerado o pai de todos aqueles que creem. E nós vamos ver aqui, aquele rico ele era um homem religioso, praticante, era um homem que tirava dos seus dias para ir à sinagoga. E isso nós entendemos porque ele chega falando com Abraão, chamando Abraão de pai. E nós vamos ver aqui entender também que as riquezas daquele homem, irmãos, provavelmente não eram riquezas que ele tinha conseguido ilicitamente. O texto não nos deixa, é claro, que aquele homem tinha alcançado a riqueza dele, praticando obras ilícitas para alcançar aquelas riquezas. Mas aquele homem era um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho. Púrpura e linho e tecido finíssimo. Então nós já vemos a avareza daquele homem rico, irmão. Olha, o texto começa expressando que aquele homem se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Aquele homem não se vestia de tecido qualquer barato daquela época, não. Aquele homem se vestia de roupas caras. Aquele homem se vestia de púrpuras importadas para a sua vida. Ou seja, aquele rico, aquele homem rico, ele vivia na ostentação. Ele ostentava. A palavra deixa bem claro que ele vivia regaladamente.
Olha aqui ó, no versículo 19: e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Era um homem que demonstrava glamour, era um homem que queria receber aplausos, era um homem que queria receber glória para si. Por mais que ele era um religioso, irmãos, mas ele era um religioso que ele tinha a avareza na sua vida. Ele vivia de uma maneira regalada, esplendidamente. Ou seja, dá-nos a entender que por mais religioso que aquele homem era, ele amava o mundo. Lá em 1 João, capítulo 2 e versículo 15. Quem puder abrir. 1 João 2 e versículo 15. 1 João 2 e 15. João 2 e 15. Olha o que está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, aquele homem amava mais as coisas que ele via com seus olhos, irmãos. Aquele homem era um religioso, mas ele se prendia naquilo que ele tinha. Aquele homem era um religioso, mas ele se prendia nas suas riquezas. Aquele homem se prendia no que ele tinha obtido pelo esforço dos seus trabalhos. Ele amava mais as coisas do mundo. Ele não abria mão daquilo que o estava levando para a condenação eterna. Ele vivia de uma maneira regalada e esplendidamente. Não tinha falta de nada, não passava por necessidade, não passava por privações. Era um homem que tinha a riqueza nas suas mãos. Ele amava as glórias passageiras, ele amava os elogios do mundo. Assim, irmãos, quanto muitos têm se apegado às coisas deste mundo, e não entende que quando se apegam demais às coisas deste mundo, não entende eles que o amor do Pai não está neles, porque estão apenas amando de vista, apenas estão amando as coisas terrenas. E essas coisas, irmãos, que nós vemos, que nós pegamos, que nós apalpamos, elas são coisas passageiras. Mas nós temos que se pegar às coisas eternas de Deus. Ele queria os aplausos dos homens, ele queria os primeiros lugares. Nós temos que entender que Cristo aqui, ele estava falando, ele estava ensinando esta parábola, mas aonde ele estava tinha fariseus. E os fariseus, eles tinham este costume, irmão, de querer os primeiros assentos dos lugares. E esta mensagem, esta parábola também estava tocando nas feridas daqueles fariseus, porque eles queriam ser aplaudidos, queriam a glória para si, e não entendendo eles que o amor do Pai já não estava com eles. E muitos de nós, irmãos, éramos dessa forma, preso nas coisas do mundo. E Cristo, pelo seu amor, nos resgatou. Ele vivia todos os dias regalado esplendidamente. Não faltava nada, não faltava o pão, não faltava roupa caras para aquele homem. Ele era um homem avarento, ele era um homem soberbo, ele amava os seus bens materiais. Ele era apegado nas coisas do mundo. Vamos ler aqui em 1 Coríntios 6. Se nós fosse aqui, irmão, citar os versículos que fala
contra a avareza. Nós ia passar a noite aqui lendo o versículo. 1 Coríntios 6. Primeira Coríntios 6. Vamos ler o 9 até o 11. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Será que aquele homem era injusto, irmão? Será que aquele rico era injusto? Olha o versículo 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Vamos ver se esse rico se encaixa aqui, ó. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O rico se encaixou direitinho nessa passagem. Olha, Paulo estava alertando, irmãos, não erreis, que nem os que praticam tais coisas herdarão o reino de Deus. Por isso que aquele rico estava em tormentos. Olha o que é que o Paulo continua dizendo no versículo 11. E é o que alguns têm sido. Olha aí. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Era o que algum de nós éramos, irmãos. Avarento, presunçoso, abraçado com as coisas deste mundo, irmãos. Quantos de nós que não largavam mão dos bens materiais? Quantos de nós que não largavam mão da idolatria? Quantos de nós que não largavam mão, irmãos, daquilo que mais enchia o nosso coração? Mas como Paulo disse, mas nós havemos sido santificados, havemos sido justificados pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, irmãos, essas coisas, as coisas deste mundo não pode estar mais, fazer parte da vida do homem e da mulher de Deus. O homem e a mulher de Deus não pode mais se agarrar com as coisas deste mundo, não pode mais se agarrar com a avareza deste mundo. Mas aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o amor do Pai não está nele. Porque o único, irmão, a única coisa que pode preencher a nossa vida, a única coisa que pode encher totalmente o homem, é a presença de Deus em nosso coração. É nós fazermos a vontade de Deus na nossa vida. É isso que pode preencher a nossa vida. Aquele homem era avarento, soberbo. Ele amava os bens materiais. Muitos de nós éramos dessa forma. Paulo disse, muitos eram assim. Muitos têm sido dessa maneira, irmão, nos dias de hoje. O amor ao dinheiro. Homens que pregam o evangelho, mas estão abraçados ao dinheiro. É como aquele religioso. Era como aquele homem rico. Ele era um religioso, mas ele amava as riquezas deste mundo. Ele era agarrado com as riquezas deste mundo. Se Jesus chegasse para aquele homem, como ele chegou e disse, olha, pega todo o teu bem e dá aos pobres. Aquele homem disse, não. Se retirou de Jesus porque ele era muito rico. E ele tinha colocado as riquezas da sua vida em primeiro lugar. E muitos têm usado, irmãos, os púlpitos para se enriquecerem cada dia mais.
usam do evangelho, das palavras bíblicas, para se enriquecerem. Se um dia chegasse para um homem desse avarento e dissesse assim: olha, nós vamos fechar as portas deste tempo, como eles chamam, ele ia na justiça e ia fazer um rebuliço, porque ali para ele é a forma dele ter o seu ganho. Ele leva uma heresia, uma falsa doutrina, um falso ensinamento, e o negócio dele é enriquecer mais ainda. E soberbo, avarento. Você vê, irmãos, compram os melhores paletó, as gravatas mais caras do Brasil, para ficar lá nos holofotes. Avarento, soberbo. Irmãos, para vocês terem noção do que é a avareza, quando eu estava lá nas heresias, irmãos, tinha um pastor que na hora das ofertas, ele tirava todo o culto, irmãos, ele tirava R$100 do bolso. Tirava os R$100 do bolso. Bora, irmão, ofertar. Tirava R$100 do bolso. Eu digo, irmão, ele botava esses R$100, ou ele ia pegar lá dentro, ou a irmã dava mais R$100 a ele. Aí o povo via aquilo dali: irmão, olha, esse pastor é abençoado. Todo culto ele dá R$100. Para você ver, irmão, aonde chega a avareza do homem. Em 1 João 3 e o versículo 17. Vamos lá, irmãos. 1 João. João 3,17. Olha o que é que nós devemos fazer, irmãos. 1 João 3,17. Olha o que João está dizendo. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? E ele ainda continua dizendo: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Irmão, eu tenho uns bens neste mundo, mas não é muito. Quem disse que para você ajudar o seu irmão você precisa ter muito? Irmão, eu recebo só um salário, eu não ganho muito. E quem disse que para você ajudar o seu próximo precisa ser muito? Você não precisa ter muito, irmão. Você não precisa ser milionário. Você não precisa ter milhões na sua conta bancária para você ajudar um irmão necessitado, não. Um irmão que está necessitado, irmãos, você chegar com 1 quilo de alimento, alguma coisa, aquilo dali já é de grande valia. Mas aquele que vê o seu irmão passando por necessidade, aflição, e se você cerrar o seu coração, prender o seu coração, como estará o amor de Deus na sua vida? Como você tem demonstrado o amor de Deus na sua vida? Por isso que João disse: não amemos apenas de palavra, irmão. Você vê por aí afora pregações sobre o amor ao próximo, sobre a caridade. Mas os mesmos tais que pregam não vivem esse amor, não vivem esta caridade.
Ah, irmão, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça também. Então, irmão, se nós amamos só de palavra e acumulamos tesouros nesta vida, o amor do Pai não está em nós. Quer outro versículo sobre a avareza? Vamos lá, Lucas capítulo 12. Só voltar as páginas aí. Lucas 12. Lucas 12, versículo 15. Só voltar algumas páginas. Lucas 12, 15. Olha o que Jesus está dizendo. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos de quê? Da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha, irmão, nós vemos aqui que a riqueza daquele mendigo, irmão, era uma riqueza que ia muito além da riqueza daquele homem rico. Porque a riqueza daquele mendigo, irmão, não consistia na abundância do que ele possuía, mas no que ele tinha dentro do seu coração. As riquezas daquele pobre Lázaro, irmãos, terrena, não se comparava com as riquezas que ele tinha dentro do seu coração. Olha o versículo 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Olha, o homem tinha uma propriedade, e a propriedade dele cresceu mais ainda. E razoava ele entre si dizendo: o que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. Aquele homem tinha bastante riqueza, já não tinha mais aonde ele colocar tanta riqueza. E disse: se ele fosse outro, ele tinha distribuído metade dos seus bens. Por quê? Porque Zaqueu, olha, irmãos, quando Zaqueu reconheceu o evangelho de Cristo, ele disse: olha, eu vou pegar metade dos meus bens e dar aos pobres. E ainda disse: e se eu tiver defraudado alguém, eu vou dar duplicadamente. Olha a intenção daquele homem. Por isso que Cristo disse: hoje veio a salvação a esta casa. E o versículo 18: e disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Aí o que foi que Cristo falou para aquele homem? Rapaz, olha a sua inteligência, parabéns. Foi isso que Cristo disse? Não. Olha o que Jesus disse para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, hoje te pedirão a tua alma. Todos esses teus bens que tu ajuntou, toda essa tua riqueza que tu ajuntou, essas casas que tu quebrou, destruiu, para construir outras maiores, para que as pessoas viessem olhar e dizer: olha, quão grandes são esses edifícios. Louco, hoje te pedirão a tua alma. Você acha, irmão, você imagina que esses falsos profetas dos dias de hoje, eles querem viver em um local pequeno, eles querem viver em um templo pequeno, eles querem viver em um templo que seja para eles apenas se acomodar ali? Não, eles querem templos luxuosos, eles querem riquezas luxuosas, para que o povo possa passar e ver: olha, este é o maior templo do Brasil.
Eles querem ser aplaudidos. Ah, irmão, a nossa igreja já está espalhada no mundo todo, na África, na Ásia, na Espanha. Templos grandes, luxuosos. Louco, hoje te pedirão a tua alma. E o versículo 21 continuou: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Aquele mendigo, aquele pobre, era rico para com Deus. Aos olhos da sociedade era um pobre, um miserável, mas para Deus ele era rico. O anjo também falou às igrejas da Ásia e exortou a igreja daquela época. Se nós lermos lá a carta de Laodiceias, em Apocalipse 3,17, quem puder ler Apocalipse 3,17, já estou indo para a conclusão, irmãos. Apocalipse 3,17. Olha a carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia. Versículo 17, 3,17. Olha o que a igreja dizia: como dizes, rico estou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí o que foi que Cristo disse? E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Olha a igreja de Laodiceia, irmão. Era uma igreja que se engrandecia porque era rica, era uma igreja que não faltava nada, era uma igreja que não passava por necessidade, era uma igreja que tinha seus templos luxuosos e achava dizendo: rico estou e de nada tenho falta. Mas aos olhos de Deus, aquela igreja estava como desgraçado, miserável, pobre, cego e nu espiritualmente. Rica de coisas materiais, rica na avareza, mas espiritualmente aquela igreja era uma miserável, pobre, cega e nu. Era isto que aquela igreja estava naquele momento. E no versículo 24 de Lucas 16, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha a fala desse rico: e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque com a língua, porque estou atormentado nesta chama. Por que é que Cristo falou, irmão, que dificilmente entrará um rico no reino dos céus? Exatamente por causa da sua avareza, exatamente por causa da sua arrogância e prepotência. Olha, aquele rico disse: olha, manda Lázaro, pai Abraão. Olha a arrogância daquele rico, irmão. Falando como se ele estivesse falando com qualquer pessoa, tratando com qualquer animal. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe lá a língua. Ora, manda. Um rico daquele, irmão, arrogante, prepotente. Esses versículos só nos provam, irmão, o quão grande, arrogante era aquele homem. E para nós terminarmos, o versículo 30. E disse ele, olha, no versículo 29, vamos ler do versículo 29. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam.
Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ele estava pedindo, rogando a Abraão: não, deixa eu voltar à minha vida. Pede que seja ressuscitado dos mortos e vou lá, pregue para os meus irmãos, para que eles também não venham para este local de tormento. O rico ainda quis teimar com Abraão, mas Abraão disse: se eles não creem nos profetas, em Moisés, que eles ouçam. Isso demonstra que aquele homem rico, ele não acreditava no poder libertador da palavra de Deus. Aquele homem rico, ele estava confiando mais créditos que ressuscitasse alguém dos mortos e fosse lá ter com eles. Irmãos, nos dias de hoje tem gente indo todo dia para o inferno e voltando. Irmão, que é isso? Tem. A pastora Nadir. Uma vez por semana, né? Não dizer todo dia. Mas ela está lá, vai no inferno, volta. Ela fala que foi lá no inferno, voltou. Alguém está crendo no que ela diz? Não, muitos creem, porque estão sendo enganados. Mas aqui demonstra que aquele homem, ele dava mais crédito que ressuscitasse alguém dos mortos e fosse pregar para a sua família, do que a própria justificação pela palavra. Por isso que Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Se eles querem ser justificados, que ouçam os profetas. E isso demonstra, irmãos, que a maior revelação que muitos têm dado crédito hoje não passa de balela, mas a maior revelação verdadeira, genuína, que pode libertar o homem da avareza e de tudo aquilo que afasta de Deus, está aqui, que é a palavra de Deus. Amém?